Na semana passada, no nosso serviço passado, o nosso irmão Estevão nos deixou a introdução do que podemos chamar de uma série doutrinária, e ele falou precisamente da doutrina apostólica como algo muito importante, como se no corpo falássemos dos ossos, do esqueleto, sim. Assim é a doutrina apostólica para a igreja, para o corpo de Cristo, é aquilo que dá firmeza, é aquilo que dá estabilidade. E nesta noite, irmãos, queremos avançar para o seguinte tema, do qual vamos falar não apenas hoje, mas durante 3 serviços. Quer dizer que hoje apenas iremos dar a primeira de 3 partes. E o tema, irmãos, é a Bíblia, a palavra inspirada de Deus. A Bíblia, a palavra inspirada de Deus. E temos baseado este e os 2 seguintes no versículo que se acha, nos versículos que se acham na primeira do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Vamos ler versículos 16 e 17 deste capítulo, o qual diz assim, leio no nome de Jesus Cristo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. Quantos podem aí na sua casa dizer obrigado, Senhor Jesus? Vou deixar uns instantes, irmãos, esse versículo para que possamos refletir nele. E vou partilhar convosco também um pensamento um bocado extenso de autor anônimo, e diz assim: este livro revela a mente de Deus, o estado moral e espiritual do homem, o caminho da salvação, a punição do pecador não redimido e a bem-aventurança do crente. As suas doutrinas são santas, os seus preceitos obrigatórios, as suas histórias verdadeiras e as suas decisões imutáveis. Lê-o para ser sábio, acredita-o para estar seguro, pratica-o para ser santo. A Bíblia é luz que dirige, pão que sustenta e consolo que alegra. É mapa do viajante, báculo do peregrino, bússola do navegante, espada do soldado e a carta magna do cristão. Na Bíblia está o paraíso restaurado, o céu aberto e as portas do inferno descobertas. Cristo é o seu grande tema, a nossa salvação o seu bom propósito e a glória de Deus a sua meta. Deve ocupar a mente, governar o coração e guiar os pés. Leia lentamente, frequentemente e com oração. Ela é mina de prosperidade, paraíso de glória e um rio de prazer. A Bíblia nos é dada nesta vida, será aberta no julgamento e será lembrada para sempre. Trata do maior dever, recompensará o trabalho mais excelente e condenará todos os que brincam com o seu sagrado conteúdo. Amém. Que formoso pensamento, né? Vamos avançar, irmãos, então para o tema sobre a Bíblia, a palavra inspirada de Deus. E quero começar, irmãos, por falar do que ela é propriamente, sim? O que é a Bíblia, irmãos? Como temos ouvido há um bocado, é muito mais do que um livro, né? A Bíblia é a própria palavra de Deus. E ela tem vida, como nos diz Hebreus 4:12, falando de que ela é viva e eficaz.
Quantos o acreditam? Se houver alguém que quiser deixar um amém aí, a essa escritura, a palavra de Deus é viva e eficaz. Não é apenas um livro. Deus nos deu a Bíblia, Deus nos deu a sua palavra como uma divina carta de amor. Ela é, irmãos, de facto, uma das formas mais especiais que Deus tem de comunicar-se conosco. Não a única, mas uma das mais especiais. Quando lemos a Bíblia, vem fôlego ao nosso espírito. Al leer la Biblia viene aliento a nuestro espíritu. A Bíblia muda o homem para torná-lo epístola de Deus. Eu meditava nesta frase mais cedo e pensava no que uma vez um irmão me disse. E é que na verdade, não é que nós lemos a Bíblia, é que ela nos lê a nós. No somos nosotros los que leemos la Biblia en realidad. Ella es la que nos lee a nosotros. A Bíblia ainda é o livro mais vendido no mundo. Não sei quantos sabiam essa informação, quantos tinham esse dado. Ela se relaciona com cada área da nossa vida. Na Bíblia há histórias de aventura, histórias de romance, para aqueles que gostam, histórias de traição também. A Bíblia registra pecados como adultério, estupro, violação, assassinato, mentira, abuso de álcool e avareza, entre muitos outros. Também relata sobre pessoas que sofrem de depressão, solidão, má compreensão, problemas familiares e problemas conjugais, que são muito antigos. A Bíblia, meus irmãos, é sobre pessoas reais e para pessoas reais. Ela contém cantos ou louvores, ela contém poemas, diálogos, parábolas, visões e narrativas históricas. Permitam-me, irmãos, partilhar convosco aqui no ecrã algumas coisas que a Bíblia, que é a palavra de Deus, é. Ela é sobrenatural na sua origem, eterna na sua duração, inexpressável no seu valor, infinita no seu alcance, regenerativa no seu poder, infalível na sua autoridade, universal na sua aplicação e inspirada na sua totalidade. Aleluia! Quantos podem glorificar o nome de Jesus nesta noite pelo que a sua palavra é, irmãos? Aleluia! Vamos falar, irmãos, um instante da inspiração da Bíblia. Eu quero dar alguma informação sobre isto, começando porque a Bíblia, como já estivemos a dizer, é a palavra de Deus que Ele inspirou para o homem escrever. Quer dizer que a Bíblia tem escritores, como sabemos, diferentes. De facto, são 40 escritores, mas um único autor. E o seu autor é Deus. A Bíblia terminou de escrever-se há mais de 1900 anos. Ela foi escrita nos idiomas hebraico, que ainda é falado em Israel, grego, que ainda é falado também, e partes em aramaico, que é um idioma que já não se fala. A primeira tradução para o idioma português da Bíblia foi feita no final ou nos finais do século XVII por João Almeida. A Bíblia é uma compilação divina de 66 livros
que nos ensinam, que revelam para o homem a origem e o destino das coisas. Neste sentido, também ela é única. Não existe outro livro que fale da origem e o destino de todas as coisas que nos interessam. A Bíblia é, irmãos, a melhor fonte de informação para aqueles que querem saber de onde vêm e o que devem esperar do futuro. Ela se interpreta a si mesma, o que quer dizer que quando temos problemas para entender, temos que continuar a ler a Bíblia até podermos entender. A Bíblia cobre qualquer assunto do conhecimento humano e as suas necessidades atuais, bem como as suas necessidades eternas. Graças a Deus, muitos cristãos aceitam a Bíblia como a palavra de autoridade de Deus, como o código, como a regra para a sua vida. E estes cristãos, entre os quais estamos nós, procuram nela a direção para viver as suas vidas atuais e futuras. Este livro revela a mente de Deus, revela o caminho da salvação, nos evidencia também o gozo do Senhor e a sua paz. A Bíblia demonstra a sua inspiração divina na apresentação da sua mensagem. E é disto que vamos falar mais hoje e na próxima sessão também, porque tanto no Antigo Testamento, no Velho Testamento, como no Novo Testamento, do qual irei falar com a ajuda de Deus na próxima quarta, a Bíblia nos ensina claramente que a sua mensagem, que a mensagem que ela proclama é a palavra de Deus. Eu quero convidar a todos os irmãos que assim o acreditam a dizer aí na sua casa: a Bíblia é a palavra de Deus. Que não é o mesmo do que dizer a Bíblia contém a palavra de Deus. Não. A Bíblia é totalmente a palavra de Deus, desde o seu primeiro livro até o seu último livro, em todos os seus capítulos, em todos os seus versículos. No Antigo Testamento, que é do que vou falar hoje, os escritores sagrados, e muito especificamente os profetas, que são vários, afirmam que eles transmitiram, que eles transmitem ainda para nós o que Deus lhes revela. Não apenas o que o seu intelecto conseguia expressar, ou a sua pena, sim, mas o que Deus lhes revelou. Por exemplo, Moisés, que é considerado um profeta, ele afirmou que falava o que Deus lhe dizia. Isto podemos achar em diversas partes do Pentateuco, por exemplo, em Êxodo 24:4. Olhem, irmãos, cerca de 100 vezes no Pentateuco aparece a frase: Deus falou a Moisés dizendo X coisa. E em seguida vemos que Moisés escreve o que Deus lhe diz. O mesmo aconteceu com Josué. Por exemplo, aí em Josué 4:15, Deus falou para ele. Ou com Samuel, o grande profeta de Israel, vemos em 1 de Samuel 15:10 que Deus falou com ele diretamente, para ele depois escrever o que Deus lhe tinha dito. E assim com muitos outros que escreveram aquilo que Deus queria que ficasse registrado para nós na sua sagrada palavra. Então, os profetas falaram com a plena convicção de fazê-lo sob a inspiração direta de Deus, com essa convicção de estar escrevendo, de estar hablando bajo la inspiración directa de Dios. Mais de 200 vezes encontramos na boca dos profetas e no registro sagrado frases como estas: a palavra do Senhor veio a mim, ouçam a palavra do Senhor, ou
Deus falou dizendo, ou assim diz o Senhor, etc. Outras vezes, as Escrituras ensinam que o Espírito de Deus caía sobre os profetas, ou nos mostra que eles recebiam a palavra de Deus e se sentiam impelidos a comunicá-la. Cuando ellos recibían la palabra de Dios en su espíritu, en su mente, en su corazón, se sentían empujados, inspirados a comunicarla inmediatamente y la escribían. Así he registrado, por ejemplo, en Isaías 8:11, Jeremias 1:2 a 1:9 ou Ezequiel 1:3. Depois eu vou partilhar com os irmãos estas notas para que possam refletir, para que possam também procurar todas estas escrituras. Irmãos, há 16 profetas no Velho Testamento que afirmam ter falado sob a direção divina. Em Êxodo 7:1 é ensinado que o profeta é uma pessoa que fala em nome de Deus para o povo do seu tempo. O que significa, em outras palavras, que o profeta é aquele que traz as palavras de Deus para os homens a quem ele se dirige. Isto o podemos achar em Êxodo 4:22 também, ou Jeremias 1:9. É o microfone de Deus, o profeta, né? Algumas pessoas tinham e ainda têm um conceito errado sobre o que um profeta é e acreditam que um profeta é alguém que adivinha o futuro, que nos mostra o que vai acontecer. Irmãos, quem adivinha o futuro é um adivinho, não um profeta. O profeta bíblico, o profeta de Deus, é aquele que tem a missão de declarar a vontade de Deus para as pessoas a quem se dirige. É claro, muitas vezes os profetas mostraram o futuro, mas isso apenas devido ao facto de que existiam profetas falsos, sempre têm existido. Homens carnais, homens perversos que enganavam o povo. E estes profetas falsos afirmavam que Deus lhes tinha revelado qualquer coisa. E é por isso, irmãos, que às vezes, ou com frequência, os verdadeiros profetas anunciaram, mostraram o futuro, o cumprimento de tal ou qual evento, para que quando este fosse cumprido, as pessoas lembraram a previsão que aquele profeta de Deus tinha feito e reconheceram que o profeta tinha predito era verdadeiro e, portanto, o profeta também era verdadeiro. Ou seja, o que o profeta tinha dito, evidentemente tinha sido revelado mesmo por Deus, porque, como todos sabemos aqui, somente Deus conhece o futuro. Daí que aquelas previsões que encontramos, que achamos no Velho Testamento, tiveram que ter o seu cumprimento pouco tempo depois de terem sido anunciadas. Precisava ter testemunhas vivas daquilo que, por exemplo, Isaías ou Ezequiel e outros tinham profetizado. Algumas vezes, e assim acontece em algumas profecias messiânicas, o que significa profecias sobre a chegada de Jesus, as palavras do profeta podem ter uma dupla projeção, como também nós gostamos de dizer, 2 níveis. A primeira projeção da profecia tem uma aplicação imediata para os seus contemporâneos, 2 camadas, né, também pode ser dito. Essa primeira camada ou projeção era aplicável imediatamente, tinha um sentido para esse tempo. E a segunda seria cumprida muito depois, neste caso, na chegada do Messias, sendo possível que a extensão desta segunda projeção nunca tenha passado pela mente do profeta.
Eu imagino, e com bastante certeza, que, por exemplo, o rei David, quem profetizou muitas vezes nos seus salmos, por exemplo, nunca imaginou que o que ele estava a escrever 1000 anos antes de Cristo fosse a cumprir-se nos dias do nascimento de Jesus. Ele nunca imaginou algo assim, eu estou certo. Sim. Um exemplo deste tipo de profecia se encontra no livro de Isaías, quando o rei Ahaz, que em espanhol é o rei Acaz, não quer pedir ao profeta uma prova que lhe assegure que Isaías fala em nome de Deus. É como que Acaz não quer saber nada com a mensagem de Deus. E, diante da recusa do rei, Isaías lhe dá a prova, dizendo: o Senhor mesmo vos dará o sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará seu nome Emanuel. Isaías 7,14. Este é um versículo que sempre consideramos no tempo de Natal. Esta é uma profecia, claramente está a falar em tempo futuro, e esta profecia se cumpriu na sua primeira projeção apenas alguns anos depois de pronunciada, porque ela tinha a ver com o desaparecimento dos reinos da Síria e Israel, que, como sabemos pela história bíblica, como os seus reis Rezim e Pekah quiseram convencer o rei de Judá, Ahaz, a que se juntasse a eles contra a Síria, para derrotar a Síria. Então Isaías diz para o rei Ahaz que não tenha medo, pois antes de que o filho que nascerá da mulher ainda virgem saiba jogar fora o mal e escolher o bom, quer dizer que alcance o uso da razão, a terra desses dois reis será abandonada. Isto o podemos achar no versículo 16 deste capítulo de Isaías. Então, essa profecia foi cumprida em pouco tempo, irmãos, poucos anos depois. A segunda aplicação da profecia ocorreu cerca de 800 anos depois de pronunciada. 8 séculos depois, quando, como todos sabemos, em Belém de Judá, nasceu Jesus. Mateus, o evangelista, afirma: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que falou o Senhor por meio do profeta, dizendo: eis aqui a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel. O que sabemos significa Deus conosco. Irmãos, somente um livro inspirado divinamente, como é a Bíblia, pode anunciar desta maneira, com tanta antecedência e com tanta exatidão, um evento como este, por exemplo, sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus, no local exato, da maneira exata, sim, e no tempo exato. Quantos nesta noite glorificam a Deus pela sua palavra, a qual é perfeita, irmãos, a qual é inerrante, como também nós gostamos de dizer? Quantos nesta noite gostavam de agradecer ao Senhor por esta palavra inspirada que Ele nos tem deixado? Glória ao Senhor. Enquanto o nosso irmão Natan se prepara para dirigir-nos numa oração de gratidão e de compromisso também, porque é importante comprometermos-nos com ler, com meditar na palavra de Deus e, mais do que tudo, com obedecê-la. Eu quero dizer-lhes, irmãos, que isto apenas foi uma introdução e na próxima ocasião vamos falar do que o Novo Testamento também nos deixa saber sobre este assunto da inspiração divina da Bíblia. Então vou deixá-los com o nosso irmão Natan para continuarmos adorando o Senhor neste serviço de edificação. Deus vos abençoe, irmãos.